Meu nome é Jana Barbosa e vou lhes contar uma experiência que eu e meus irmãos tivemos anos atrás. Era uma sexta-feira e estávamos brincando como de costume. Aqui onde moro, Andradina, no interior de São Paulo, tinha bastante córregos e eu, alguns amigos e meus irmãos íamos quase sempre pegar frutas e nadar um pouco. Um belo dia fomos nadar, pois estava muito quente. Nos juntamos, nós com mais um primo, e fomos nadar. Até aí beleza. A gente foi, nadamos, pegamos frutas e mudamos para outro córrego que era bem mais distante. Se não me engano, dava uns 2 quilômetros. E como sempre, íamos em bastante gente, costumávamos ir a pé, a gente ia conversando e rapidamente chegávamos. Nesse dia, a gente se distraiu com o horário, mas ficamos de boa, pois sempre saímos tarde de lá. Meu irmão caçula pediu para ir embora, pois estava cansadinho já. Chamei meus outros 2 irmãos e meu primo para irmos, porque já estava escuro. Então fomos saindo de lá e em parte do caminho nada aconteceu. Para chegar em casa, a gente tem que passar por uma grande encruzilhada. Nunca tive medo, como eu disse, porque nada havia acontecido nas outras vezes que passamos por lá. Dessa vez, algo não estava certo. Passando a encruzilhada, do lado direito tem um enorme clube e eu senti uma grande vontade de cortar caminho. Então eu disse: gente, para a gente chegar logo, vamos cortar por aqui. Está tarde e se a gente for por aqui, já saímos em casa. Todos concordaram. Passei meu irmão, que tinha cerca de uns 6 anos, não me lembro. O restante pulou a alambrada também e seguimos. Dentro do clube tem um enorme pé de jaca e muito mato. Como estava muito escuro, eu já estava com muito medo. Não tinha como eu entrar em contato para que meus pais ou alguém fosse nos buscar. Sem dizer nada para não assustar ninguém, continuamos andando. Do nada, meu primo disse: já que viemos por aqui, vamos pegar uma jaca? Porque se chegarmos lá com a fruta, nossos pais não vão nos bater. Aí beleza, subimos na árvore. Eles foram pegando a fruta e eu fiquei sentado em um galho observando aquele escuro tenebroso. Até que eu percebi algo estranho. Um homem veio caminhando do mesmo lado que a gente veio. Bem devagar, pulou o alambrado e entrou atrás de um pé de macaúba. Demorou um pouco ali e eu, sem dizer nada, fiquei olhando. Achei muito estranho tudo aquilo. Chamei meu irmão e disse: Washington, desce aqui. Ele veio para o galho que eu estava e contei para ele o que tinha visto. Ele ficou apavorado. Esperamos um pouco para ver se o cara ia sair do mato e nada. De repente ouvimos algo rosnar muito bravo. Algo saiu de trás do pé de macaúba em pé e veio em nossa direção. Credo, me arrepio só de lembrar. Pulei com meu irmãozinho e em seguida o restante pulou. Corremos muito e esse bicho deu um uivo muito alto. Ficou em 4 patas e correu em nossa direção. Eu não sei explicar como ele não conseguiu nos pegar. Ele tinha um cheiro horrível, e era preto, pelos cebosos, era enorme. Não vi os olhos dele. Quando ele apareceu e vimos mais ou menos o que era, corremos, porque meus pais contavam muitas histórias de lobisomens para nós. Eu não sei como tive tanta força para correr, puxando meu irmão pela mão. Parecia que eu ia desmaiar. Era uma coisa muito feia, que corria muito, mas graças a Deus não pegou nenhum de nós. Não sei como conseguimos pular o alambrado de volta, até hoje não faço ideia como conseguimos. Quando nós comentamos sobre esse assunto, ainda dá medo, porque parece que foi ontem. Até hoje nenhum de nós sai de casa tarde e nunca mais fomos para aqueles lados. O clube e o pé de jaca ainda existem. Daqui da rua, quando olho para lá, volta tudo na minha cabeça de novo. Me desculpe pelo texto enorme que fiz. Eu não espero que ninguém acredite em mim. Só quis relatar o que aconteceu, e eu e meus irmãos sabemos o que vimos.
Hoje, meu irmão caçula está com 22 anos e ele ainda tem pesadelos com isso. Espero que tenham gostado do meu relato. Abraços, pessoal. Olá, meu nome é Venâncio e vim aqui contar meu caos. Aqui em minha cidade, no interior do Ceará, tinha muitos causos de lobisomens e, bem como qualquer outra pessoa, eu não ligava para essas histórias. Uma vez meu avô me falou: não zombe, pois você vai se arrepender. Nem liguei, fiquei assim, como se ele não tivesse falado nada para mim. Certa vez fui na casa de minha namorada e fiquei lá até altas horas. Voltando para casa, vi que tinha algo sentado na estrada. Nesse dia tinha esquecido meu punhal na calçada da casa de minha namorada. De repente aquela coisa ficou olhando para mim e eu fiquei sem reação ao ver aquilo. Foi quando aquela coisa se levantou e foi para a direção do mato. Eu fiquei ali, paralisado de medo, porque para mim aquilo era só história. Quando aquela coisa foi para o mato, foi quando pensei: corre! Voltei ligeiro para a casa da minha namorada. Enquanto eu corria, eu vi o mato quebrando à minha volta. Foi quando avistei a casa de minha namorada, soltei um grito quase chorando. Só deu tempo dela abrir a porta, eu pulei para dentro da casa, quase morrendo de medo. Lá, eles me perguntaram o que tinha acontecido. E eu falei o que eu vi e que estava correndo atrás de mim. Eles me acalmaram, mas isso era só o começo. Tinha passado um bom tempo quando ouvimos um uivo na porta. Aquela besta tinha voltado e ficado rondando a casa durante um tempo e depois foi embora. Só saí da casa de minha namorada depois das 8 da manhã, quando meus pais foram me buscar. Cheguei em casa e meu avô falou: eu te disse, não devemos zombar das coisas e você um dia iria se arrepender. Depois disso, terminei com minha namorada e ela entendeu o porquê. Olá, me chamo Jordan e venho falar de um relato que aconteceu comigo quando estive em um povoado. Eu estava voltando pela estrada e já era tarde da noite. Era mais ou menos 2 horas da manhã e algo arranhou meu carro. Parei, desci do carro para averiguar e me deparo, um pouco mais à frente, com algo me olhando em meio à escuridão. Então aquilo começa a se aproximar de mim, com seus olhos acesos e valentes, um rosnado alto e um cheiro forte de sangue. Aquilo soltou um uivo bem alto e pulou em minha direção, mas eu corri e entrei no carro. Ele começou a arranhar o carro e logo depois soltou outros rosnados bem violentos. Liguei o carro e saí muito rápido dali. Por uns 3 quilômetros sou seguido e logo depois a coisa some. Eu tenho certeza que foi um lobisomem. Muitos podem não acreditar, mas isso aconteceu comigo. Olá, eu sou o Alan e vou contar uma experiência assustadora que eu tive. Certa vez, quando voltava do trabalho, numa noite escura, aquela com nuvens escondendo a lua, ouvi grunhidos vindo do outro lado do muro que beirava a rua. Muro extenso, mais de 50 metros de comprimento. Me aproximei e, sobre o apoio de um toco, consegui olhar do outro lado. Infeliz momento em que decidi olhar. Havia um homem, pelo menos era o que parecia, com suas vísceras expostas. Estava sobre uma grama toda ensanguentada. O braço esquerdo não estava junto ao corpo. O fêmur estava exposto no que antes era a coxa direita. Uma criatura quadrúpede lambia o tórax desse homem caído. As patas dianteiras rasgavam a pele sobre as costelas. Foi quando a criatura me olhou, olhos amarelos profundos e apavorantes. Tivemos nosso momento. Caí no toco e saí correndo. Cheguei em casa, verifiquei todas as fechaduras e sentei-me na cadeira da cozinha. Jornal da manhã seguinte. 2 homens foram encontrados mortos no terreno do bairro. Um deles estava estraçalhado e o outro estava nu, apenas com a marca de um tiro na testa. Pensei, alguém chegou depois de mim. Alguém estava à espreita, caçando.
Isso significa que existem mais dessas feras por aí. Não dormi por 3 noites. Meu nome era Edson e venho falar de uma questão da qual nem todos acreditam. Na possível existência da temida fera que se assemelha a homem e lobo. Enfim, é uma questão que cada um acredita de acordo com suas próprias ideologias. Muitos afirmam, em alguns momentos de suas vidas, de se deparar com uma grotesca fera, e eu, aquela madrugada, pude ver com os meus próprios olhos. Morando em uma casa próxima a um rio, o quintal não era murado, mas sim cercado. Era bem extenso, que chegava próximo às margens do rio. Havia um matadouro onde eram abatidos bovinos e logo após o abate, os restos dos animais que não eram aproveitados eram jogados em uma área para logo depois recolherem, o que faziam dentro de uns 3 a 5 dias úteis. Nessa rua, na qual morava, tinha mais ou menos 17 casas. Um dos moradores que morava 4 casas antes da minha, o senhor de idade, que apresentava à época ter uns 50 anos, morava sozinho. Era uma ótima pessoa, bem alegre, mas existia um boato que todos da rua falavam que ele se transformava em lobisomem. Essa história até um amigo dele afirmava ser verdade. Ele afirmava que em uma noite estava bebendo com esse velho e então resolveu voltar para sua casa, já que o horário ultrapassava meia-noite. No meio do caminho, percebeu que tinha esquecido seu isqueiro na casa de seu amigo e regressou para poder pegar. Quando ultrapassou a linha do trem, seu companheiro estava com a porta da casa aberta, totalmente nu, em frente da casa, se contorcendo todo. Segundo ele, o homem parecia quebrar seus próprios ossos que estalavam-se a contorcer. Ele, ao ver aquela cena diante dos seus olhos, correu assustado. Fora isso, vários outros moradores afirmavam ver vultos de um animal grande correr e bater em cachorros durante a noite. Eu e minha irmã mais velha tínhamos costume de acordar bem cedo junto com os nossos pais quando o dia começava a querer clarear. Íamos ao fundo do quintal, que era grande e chegava bem próximo ao rio, para, em meio às névoas, brincar com os vagalumes. Eu tinha 8 anos e minha irmã 12. Um dia, entre as palmas que haviam no quintal, acabamos nos deparando com uma fera bem esquisita que estava de costas. Por sorte, avistamos ainda de longe. De início achamos que era um cachorro, já que sempre tinha algum comendo restos de boi que foram abatidos. Bom, era ao menos o que eu pensei à primeira vista, mas minha irmã segurou forte no meu pulso e afirmou não ser um cachorro. "Olha o tamanho e os pés!" exclamou ela. Naquele momento, ao dizer isso, o possível lobisomem olhou para trás em nossa direção e, pulando as palmas que mediam quase 1,5 metros de altura, seguiu em direção ao quintal do vizinho, que morava 4 casas antes da nossa. A criatura que vimos não era nada normal. Tinha orelhas grandes e caídas, o rosto assemelhava muito a uma face humana com focinho de cachorro, porém ainda assim se assimilava bastante de uma pessoa. Sua pelagem era de um tom acinzentado escuro, como de um burro, e não cobria todo o seu corpo. A parte traseira assimilava um pouco a um coelho, só que mais longo, como uma pessoa. Talvez por já estar amanhecendo, a íris dos seus olhos não eram um vermelho intenso, mas um vermelho amarelado, que não mostravam muito as pupilas, que eram pretas. Aquele olhar frio era apavorante. Não tivemos reação nenhuma, o coração logo entra em sintonia ao pavor. O corpo reage tremendo e logo ficamos sem forças das pernas e começamos a suar gelado, diante daquela visão apavorante. Quase todas as noites, em certos horários da madrugada, era possível ouvir alguma coisa grande e pesada correndo em volta da casa e cachorros o tempo todo a latir em perseguição a algo. Era possível ouvir alguma coisa rosnar de forma grave, mais alto que os cães. Escutava pancadas fortes e cachorros latidos como se estivessem machucados. Era notório o som de alguma coisa estalando ao se chocar uma a outra, como um cachorro a balançar as orelhas e as orelhas se batendo. Algumas vezes no dia seguinte apareciam cães bem machucados, outros com patas quebradas, com ferimentos e arranhões graves, e seus donos não entendiam nada.
Uma vez encontraram uma cachorra morta em frente à casa como se tivesse sido esganada até a morte, os olhos bem abertos, saltados para fora. Se percebia claramente que os ossos do pescoço foram quebrados e ela tinha filhotes e todos desapareceram. Ninguém ficava no meio da rua até tarde. Todos imaginavam ter alguma coisa fora do normal rondando a área e por esse motivo todos da rua tinham cachorros por morar próximo ao rio e também por algo estranho caminhar em seus quintais ao sair da noite. Esse tipo de situação na rua só se deu fim depois que aquele senhor suspeito faleceu afogado em 2013, se não me falha a memória. Depois disso a rua ficou calma, sem barulhos esquisitos, além de brigas de cachorros de vez em quando. Pode até parecer mentira o que estou dizendo, mas esses foram incidentes que aconteceram mesmo e que eu presenciei naquele amanhecer. Espero que tenham gostado. Tive umas duas experiências sobrenaturais quando trabalhava em um local onde secavam arroz, no interior. Isso foi em 1991 e eu trabalhava uma semana no turno do dia e outra no turno da noite. Em uma das semanas que eu estava no turno do dia, na troca de turno, o pessoal que estava à noite contava que poucos minutos após a meia-noite, os cachorros, que não eram poucos e nem pequenos, enlouqueciam, latindo sem parar, olhando para o campo de arroz depois da cerca. E alguns minutos depois saíam em disparada para o campo, parecendo perseguirem algo. Todos ouviam grunhidos, porém não tinham coragem de ver o que era, pois pensavam ser o que aqui no sul chamamos de leão-baio, a onça parda em outras regiões. Na semana que entrou, pude presenciar o que eles falavam. Era 00:20, mais ou menos, quando a cachorrada começou o estardalhaço. E, como num ritual, lá foram eles para o campo, porém não como os outros falavam. Parecia que algo se aproximava do portão. Até que numa noite vimos o que parecia ser um cachorro com muito mais de 1 metro de altura e a cachorrada latindo à sua volta. A pessoa que estava na guarita fechou rapidamente o portão, que era de grade, e através do qual vimos aquela coisa se levantar em 2 patas, e após bater em um dos cachorros, voltou para o campo, saindo do alcance de nossas vistas. Após isso, nunca mais deixamos o portão aberto, somente era aberto quando os caminhões chegavam. Minha segunda e última experiência foi mais breve. Passando uns 2 anos, mais ou menos, depois que vimos aquela coisa, numa noite estava calor e resolvi dormir em uma rede do lado de fora de casa. Estava quase pegando no sono quando ouvi a cachorrada latindo. Lembrei-me do episódio da granja, levantei e olhei para a rua e vi vários cachorros vindo pela rua latindo ao redor de um cachorro maior. Pensei em entrar correndo para dentro de casa, mas a curiosidade foi maior. Entrei dentro do meu carro que estava na frente de casa, fiquei no banco de trás onde fiquei escondido, quase sem respirar e ouvindo os latidos se aproximando. Sinceramente, quando chegou próximo do carro e consegui ver, até minhas unhas congelaram. Era algo preto e peludo, um pelo todo bagunçado, como quem tem cabelos longos ao acordarem. Senti um cheiro horrível de carne podre quando ele, rodeado e acuado pelos cachorros, passou raspando pelo carro e desceu a rua. Assim que ouvi os latidos, ao longe, corri para dentro de casa. Essas foram minhas experiências com lobisomens. Agradeço a todos por assistirem até aqui. Carlos Hernandes. Devo contar um caso de lobisomem, uma aparição sobrenatural que eu vi
em 2016. Então foi assim. Tinha o cachorro, os cachorros da minha irmã. Então a minha irmã morava no interior. Daí tinha uma casa que era bem antiga, do marido dela. Daí agora foi reformada a casa. Daí ela tinha mais ou menos umas 100 e poucas galinhas, dessas de caipira, criadas soltas. Daí de noite elas mesmo vinham pro galinheiro. Daí só que os cachorros eram tudo amarrados, não era solto, os cachorros tudo amarrados. Daí tinha gado no poteiro e cavalo também. E daí eu fui parar uns dias lá. Daí os cachorros estavam bravos, mas bravo que tá louco. Estavam tudo bravo mesmo. As 2 semanas bravo, quando sem parar. E a lua cheia. Daí eu peguei e fui investigar o que era, né? Eu sempre gostei de ver o que era. Os cachorros estavam quando, porque os cachorros eles verem coisas assim que a gente não consegue ver. E eles enxergam os bichos. Então eles conseguem enxergar coisas que a gente não enxerga. Então eu fiquei cuidando até meia-noite da janela do banheiro, que na claridão da luz da lua, até quando foi meia-noite veio o lobisomem caminhando. Ele deu uns passos mais rápido assim que tá louco. Ele deu passos assim que foi de uns 40 metros, ele fez em segundo, com aqueles passos dele. E engraçado que eu notei que esse tinha juba, que nem um leão assim, bem preto, mas preto mesmo. Preto. E daí quando deu na sombra da laranjeira assim, ele desapareceu. Quando ele desapareceu eu fiquei cuidando para ver se eu via ele de novo, né? Fiquei mais ou menos mais uma meia hora. Daí não vi, daí fui dormir. Daí no outro dia cedo me levantei, fui lá olhar, né? Se ele não tinha passado pelo portão. Mas não, o portão estava fechado. Daí eu olhei no canto da tela assim, do potreiro, né? Que a tela era para não passar os porcos. Eu olhei na tela assim, aquele buraco dos 80 por 80. Ele rasgou a tela assim, furou assim, parece que abriu a tela assim, fez um buraco que nem um qualquer bicho ou animal não conseguiria fazer aquele furo. Um furo sobrenatural ele fez e passou pela tela. E daí eu contei esse relato para minha sobrinha, e daí ela pediu para mim contar para vocês aí. Então essa foi a história. Daí eu peguei e fiquei pensando, né, até hoje, o que será que poderia ser? Será que era um lobisomem? Daí a minha sobrinha disse que era um lobisomem. Daí eu acreditei, né, que poderia ser, né, por causa que era na Quaresma e era sexta-feira santa, parece que era. Daí a lua clareava que nem um dia. Então esse foi o relato de hoje para vocês. Mais ou menos aqui que ele viu o bicho lá de cima, indo lá do portão até aqui na frente de casa, passando, descendo ali por baixo. Tá aqui, ó. Até hoje tem esse daqui aqui dentro. Por quê? Um bicho já passou por aqui, arrebentou a cerca, arrebentou o arame, abriu tudo isso aqui, arrebentou daqui.
E depois a gente desmanchou para fazer esse aqui. Mas esse aqui foi um lobisomem. O meu tio que viu e ele que arrumou. E se eu quiser que eu grave para vocês, ele contando o que viu, eu gravo.